E às vezes a gente dá muito mais atenção pro lead novo do que pro cliente. Porque a empresa, às vezes, ela errou, de certa forma, em algum momento, não atendeu com a devida atenção que o cliente precisava. Como reverter isso? Aí eu vou colocar algumas dicas. Mas o grande erro que as empresas cometem é que, assim, para elas o sucesso do negócio é a venda. O sucesso de um produto, de um lançamento, não é a venda. A gente tem um pecado gigante no mercado imobiliário. A gente tira a foto com o cliente, estoura champanhe, bebe champanhe com o cliente e no dia seguinte a gente nem liga. E aí eu tô chamando a atenção da experiência, que ela é de igual importância de que para você vai lançar. Você quer fazer um bom lançamento? Faça um bom relacionamento. Eu já disse aqui em outros episódios que a gente contempla no planejamento estratégico de marketing a comunicação de experiência do cliente dentro da jornada, também o pós-venda. O que o cliente hoje mais quer é respaldo. A comunicação precisa ser cristalina, precisa ser real, sabe? Seja ela qual for, você precisa comunicar. Se você não sabe, tá assistindo, não sabe como fazer isso, pode escrever aí embaixo ou pode entrar em contato no direct com a gente ou exclusivamente no privado e falar assim, ó, não sei fazer isso, nós ajudamos você de graça a fazer isso aqui, não cobro nada. Pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando aqui mais um episódio dessa trilha, dessa jornada que nós estamos fazendo aqui da incorporação, aqui no nosso canal da Imobverse. Canal esse que a gente utiliza para poder trazer informação para você, porque aqui na Imobverse a gente tem como princípio, como propósito, transformar vidas no mercado imobiliário. Então, obrigado por vocês que têm acompanhado a gente, que têm trazido aí para nós assim a sua audiência, as suas contribuições em tudo aquilo que tem acontecido aí ao longo dos episódios anteriores. E hoje nós vamos fazer aqui uma contextualização um pouco diferente. Eu vou pegar 3 assuntos relacionados a essa trilha, unificar nesse único programa, porque são coisas que estão relacionadas em que em algum momento pode fazer muito sentido e trazer muitos efeitos aí para o seu dia a dia, seja você incorporador, construtor, empreendedor ou profissional do mercado imobiliário em qualquer uma das suas instâncias, tá? Então, fica ligado, acompanha a gente aí, o programa de hoje está muito legal e eu, como sempre, trago aqui à mesa nossos parceiros aqui, Rodrigo, Alan, tudo bem com vocês? Obrigado aí por mais uma oportunidade poder discutir um pouco aí sobre o mercado imobiliário. Tudo bom, Magno? Obrigado por mais um programa aí, né? Mais uma vez a gente conseguindo aí trazer assuntos relevantes para o mercado imobiliário, mais uma vez transformando vidas, transformando pessoas com o auxílio, com a participação do mercado imobiliário. É fantástico, é um mercado apaixonante. A gente vive, a gente respira esse mercado imobiliário e a cada dia a gente aprende mais e bora aprender. E bora aprender, né? Alan? Um prazer, uma honra. Vamos seguir em frente aqui que eu tô com grandes expectativas aqui pra gente fazer aí o encerramento desse ciclo, né? Dessa etapa que a gente tá fazendo dessa série. E não seria como está sendo aqui tão entusiasmante se não fosse com a sua participação aí do outro lado. Então, peço mais uma vez, siga, compartilhe, comente, envie suas dúvidas aí. Espero que a gente possa aqui cumprir com esse propósito de contribuir para transformar aí as pessoas que atuam, no universo imobiliário aqui com o Imobverse. Então, só para entender, a gente vai somar 3 episódios, colocar 3 episódios em um, ou seja, vai ser um episódio com muito conteúdo, né? Muito rico, na verdade. Muito rico. Por que a gente está colocando isso? Porque assim, a gente veio falando, ao longo dessa trilha toda aqui sobre o mercado imobiliário. E conotem uma coisa, a gente sempre veio falando sobre o negócio, o projeto, o lançamento. A gente veio sempre falando sobre todo esse contexto, esse conteúdo. E é importante chamar a atenção de que, assim, tudo isso só faz sentido e só tem sentido se lá no planejamento estratégico também houver uma conscientização muito clara para quem opera de que tudo isso é feito pautado numa única referência chamada cliente. Se você é incorporador, se você é construtora,
se você é um profissional do mercado imobiliário e toda a sua atuação não tem como ponto central o cliente, eu quero chamar muito a sua atenção no programa de hoje, porque se você não tem o cliente como esse ponto focal da sua operação, a sua empresa está correndo um sério risco, tá, de a qualquer momento fracassar. Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, é pensando no cliente. Então você não faz uma viabilidade. Ah, eu faço a viabilidade pensando no meu lucro. Ah, eu faço um projeto pensando na maior quantidade de unidades. Ah, eu faço uma obra pensando... Calma aí. Se a sua empresa, se você é profissional, está olhando para qualquer ótica que não seja o cliente, esquece. Esquece, porque o que sustenta uma empresa, tá, é o cliente. Exatamente. Né? Ele é o ponto central. E aí eu quero chamar a atenção, porque que eu falo de unificar. Por exemplo, eu quero passar a falar aqui agora, trazer à mesa um assunto muito importante, que é a experiência do cliente em toda a extensão da jornada. Diferentemente de um produto ou de um serviço, né, o mercado imobiliário ele tem uma situação bastante peculiar, que é o seguinte: quando você fala de comprar um imóvel, você está falando de uma relação, tá, de longo prazo. Sim. Até mesmo de compra, não só de garantia, primeiro de compra. Então, por exemplo, se nesse momento a gente sair daqui e quiser comprar um aparelho telefônico, se a gente quiser comprar um carro, se a gente quiser comprar, a gente sai e em poucas horas ou minutos você tem o bem ou o serviço. O imóvel não. Na sua grande maioria, principalmente para quem compra na planta, não estou falando do imóvel usado ou aquele já em estoque, mas eu estou falando do cara que vai comprar lá no plantão de lançamento. Sim. Ele vai receber aquele imóvel em 3, 4 anos. E olha só. Então existe aí um abismo no mercado, ao meu ver, que é o que acontece num processo de compra, de extensão de jornada até o final. E eu começo aqui contextualizando exatamente isso. O mercado é assim. Você faz todo o processo de lançamento, faz festa, faz meeting, coquetel, buffet, chama todo mundo, chama gente para tirar foto, para filmar, chama, sabe, o cara do palhaço, malabares, chama o cara dos fogos, chama o cara da iluminação, faz a festa, faz o som, corta a fita, o cliente comprou. Aí sabe o que acontece? Aquela energia faz assim, ó, cai. Aí é o buraco negro. O que acontece depois que o cliente compra, né? Na grande maioria, né, esse cliente ele vai demorar 3 anos para poder obter o seu imóvel, a sua chave, a tão sonhada chave. Porque, vamos lá, né? Pense só. Com certeza vocês já tiveram as experiências de vocês, mas é diferente. Se eu sair daqui, que nem eu falei, se a gente sair daqui, a gente quer consumir, daqui a pouco a gente vai, estamos gravando aqui agora, tal, a gente vai sair para almoçar, vai sair para jantar. Cara, você vai ali, você paga, você senta, você come, vai embora. Acabou. Exato. Se você tiver uma má experiência, tá bom, nunca mais volta aqui. Agora você compra um imóvel, cara, nós estamos em 2023, olha, em 2026, 2027... O que eu faço com esse cliente? E esse cliente, ele fica lá, e aí? Ele senta e chora, senta e fica esperando. Então, a questão que eu quero já colocar aqui para vocês é justamente isso. Como que as empresas têm tratado esse cliente durante toda a sua extensão de jornada, tá? E que isso é muito agravante. Porque, como eu disse no início, se o sucesso do seu negócio está voltado para o seu cliente, quando ele está no seu topo do funil, no seu prospect, ele é um postulante, ele é um futuro cliente, né? Ele está ali ensaiando querer ser teu cliente. E às vezes a gente dá muito mais atenção para o lead novo do que para o cliente. O cliente conquistado, né? Exatamente. E aí o que acontece? O que faz? Então, quero ouvir, obviamente, vocês, mas a percepção que eu tenho é que existe aí uma lacuna, uma falta de sensibilidade muito grande por parte das empresas, porque esse cliente, muitas vezes, depois que ele compra, ele entra num período sabático aí,
que talvez lá no final, 6 meses antes de entregar as chaves, alguém aciona ele e fala, tava olhando aqui, você vai ter, você é um cliente nosso, e daqui a 6 meses eu vou terminar aquela obra lá que você comprou lá em 2023 e isso lá em 2027, né? Então, isso é complicado. Queria ouvir um pouco vocês, qual que é a percepção que vocês têm aí, né? Principalmente o Alan, que trabalha com a comunicação, que tem muito a ver com essa questão da experiência, né? E as empresas, né? Você faz muito investimento e na hora de conquistar esse cara, mas de fato quando você conquista, perde um pouco esse relacionamento, né? Vamos lá. Eu já disse aqui em outros episódios que a gente contempla no planejamento estratégico de marketing a comunicação de experiência do cliente dentro da jornada, que é uma planilha que a gente tem lá de comunicação e viabilidade de marketing, também o pós-venda. E aí eu vou colocar aqui assim, que eu até insisto com os clientes que eu atendo, porque ainda não é uma cultura hoje muito pragmática, não é uma coisa já que está enraizada na maioria das incorporadoras ou empresas que nos procuram. E aí eu vou complementar 2 coisas, né? A gente tem o CAC, que é o famoso custo de aquisição do cliente, e ele tem um custo lá de percentual que a gente vai ver dentro do montante total de unidades, etc., que está dentro do planejamento, junto com esse custo, vai diluir ele até 2027, como a Magna falou. E aí a gente vai ter ali, olha, então a nossa ideia é que esse produto ele seja vendido aí nos primeiros 6 meses a 12 meses. Né? Então, existem os casos de extremo sucesso, que são produtos vendidos aí em 2 meses, né? Em 45 dias. E aí a pessoa fez essa primeira conquista de assinatura, geralmente toca um sino, estoura uma champanhe, um confete, faz todo aquele lance ali, aquele momento de celebração, esse marco, né, de imagem, e aí, teoricamente, ela entraria nessa lacuna, como o Magno falou, de 3 anos. Então, o que a gente propõe dentro do planejamento lá estratégico de comunicação? Criar ao longo desses 3 anos experiências ou memoriais para que a gente demonstre como empresa, falando lá atrás lá daquela questão de posicionamento institucional mesmo, né, de quem é a empresa na parte de branding, né, de como ela se importa com toda essa cadeia, de que ela se importa com esse cliente depois que ele foi vendido. E aí, falei do CAC, vou falar do LTV, né, que é esse período da jornada aí que esse cliente vai percorrer dentro da empresa. Por quê? Porque se ele tem boas experiências, existe uma grande chance desse cliente ser um novo comprador ou um indicador. Ele traz uma venda. E aqui eu estou falando do aspecto institucional, como se fosse a incorporadora ou a empresa cuidando dele, junto com a comunicação, ao longo desse período. Sim. Mas eu até queria dar uma dica aqui, e eu acho que isso já está criando mais uma cultura para venda. Que daí vocês me complementam na sequência, que é o seguinte. Tem corretor ou pessoal de equipe de venda que celebra ali junto e tal, mas depois... né, ele não cuida desse cliente como um cliente que ele deu toda aquela parte que eu falei já em outros programas. O corretor que vai se destacar hoje não é o corretor vendedor, é o corretor consultor. Né? Ele vai criar um laço de consultoria ali, vai alimentar esse cliente ali com informações, vai, né, mandar um feliz aniversário na data, ou falar, olha, você viu que teve uma novidade, você viu que começou as obras? Esse é um ponto aqui que não é institucional. É um ponto do comercial. O comercial estabeleceu um relacionamento a longo prazo dentro dessa jornada para que ele consiga também fidelizar esse cliente. E aí, trazendo um case prático, a gente está relançando, ou melhor, lançando uma sequência de um produto que já é um sucesso. O que aconteceu? Isso porque eu vejo junto com o time lá as redes sociais. A gente tem, da primeira etapa, clientes internacionais, brasileiros que estão morando fora do Brasil hoje. Fizeram a compra digital, não conhecendo o empreendimento, estão fazendo para investimento, compraram 2 unidades no primeiro lançamento. Então foi feita agora a entrega de chaves desse produto e a gente está agora posicionando o lançamento da outra etapa, que inclusive é uma incorporação separada, mas é um novo produto, irmão do primeiro. O que aconteceu? Esse pessoal procurou as redes sociais para dizer, olha, estou interessado em mais 2 unidades do novo. E aí a pergunta da nossa equipe foi, por favor, quem foi que te atendeu na primeira etapa? E a resposta dele foi, não me lembro. Puxa, se esse corretor tivesse feito um bom relacionamento, essa família
Esse cara já tinha 2 vendas, tá entendendo? Esse bom relacionamento daria 2 vendas. E só vou finalizar com outro ponto. Falei das experiências. O que a gente cria ao longo dessas experiências? E eu vou falar que dá muito ibope, dá muito certo do ponto de vista de comunicação. A gente faz a parte ali toda de sequência de acompanhamento de evolução de obras. Então isso contempla lá no projeto, lá no planejamento. Então assim, começou a fazer a fundação. Então a gente vai fazer uma filmagem sobre a fundação. Começou a subir a alvenaria. Começou as lajes, né? Enfim, vai subindo, no caso do vertical ali, a gente vai fazendo um acompanhamento, né, sobre isso daí. Eu consigo ali satisfazer 3 clientes dentro da comunicação. A própria empresa que está incorporando ou que está construindo, né, porque às vezes são coisas distintas, tem um incorporador, tem um construtor, eles também consomem isso e, embora estejam na obra dia a dia, ver aquilo de uma maneira marketizada, sendo comunicado de uma maneira estratégica, traz um benefício para ele como portfólio. Então é uma satisfação para o cliente que contratou a comunicação. Aí eu tenho mais 2 pessoas aí, 2 personagens aí satisfeitos com esse serviço. Quem comprou. Eu até falo, né, como eu já contei aqui, eu vou bastante em obra, é só eu passar lá e fazer um Reels rapidinho, um story, Sim. sobre a evolução de uma laje, Uhum. que chove like, chove comentário, tá chegando, tô ansioso, não sei o que e tal. Isso cria um relacionamento com o cliente, dele acompanhar aquilo ali, não tá esquecido lá fazendo as coisas dele na demanda e daqui 3 anos ele vai morar. Ele consegue ter um relacionamento já de proximidade através da comunicação. Então é uma outra experiência que alimenta também o segundo personagem, o cliente que comprou o imóvel. Sim. E o terceiro é o futuro. Futuro cliente que está avaliando negócios, ele vê esse tipo de conteúdo e isso pode gerar um novo lead ali, um novo interessado para ter, né, essa conquista, esse sonho, esse investimento. E aí no meio disso também a gente cria algumas experiências, que é a visitação de obra. Faz um coquetel bacana quando já tem ali um mínimo de segurança ali para poder atender as pessoas, coloca ali um coquetel não, um café mesmo, só para as pessoas, olha, chama o time, a gente cria esse procedimento, né, para avaliar ali, traz o engenheiro responsável, fala, olha, aqui foi feita assim a fundação, nós estamos na etapa tal, estamos dentro do cronograma, estamos adiantado, estamos evoluindo com isso, tal. Então, o cliente se sente o quê? Ele se sente abraçado, pertencente àquilo dali. Cria um vínculo de afinidade na LTV ali, né, nessa linguagem, mas mais do que isso, cria um relacionamento ali de proximidade e o cliente não é esquecido dentro dessa lacuna. Como eu falei, muitas empresas largam aí e esquecido. Aí, assim, você do comercial pode criar o seu próprio relacionamento com esse cliente e alimentar ele de informação, levar ele lá esporadicamente para fazer uma foto, alguma coisa, né? E aí, institucionalmente, as empresas podem colocar dentro do cronograma dela um planejamento para que haja experiências ao longo do tempo para manter esse cliente ali ativo. E aí eu quero ouvir vocês também. Tá bom, legal, Alan. Eu acho que assim, a gente tem um pecado gigante no mercado imobiliário, e eu falo isso há muito tempo, que é o seguinte: a gente tira a foto com o cliente, estoura champanhe, bebe champanhe com o cliente e no dia seguinte a gente nem liga, né? Então a gente esquece esse cliente, acabou. E aí eu vou te provar como a gente esquece, né? Eu vou trazer pro Minha Casa Minha Vida. Então, pro Minha Casa Minha Vida, a gente fez a venda para o cliente. O próximo passo é assinar no banco. Né? Muitas vezes, algumas empresas têm um processo de repasse muito rápido. Está repassando em 10 dias, 15 dias. Né? Muito rápido. Muitas vezes, o repasse chega e o corretor não sabe que o repasse chega. E gera um estresse entre corretor de imóveis e assessoria de crédito. Porque o corretor está esperando aquele repasse para 60 dias, 90 dias. O repasse está acontecendo mais rápido, a data de assinatura. Só que não existe comunicação entre as duas partes. E o cliente fica no meio perdido. Ele fica corretor, porque ele criou um vínculo com o corretor. Ele está alguns dias, talvez alguns meses com aquele corretor. Ele confia naquele corretor. E ele está o corretor. Uma empresa me ligou e falou para eu ir lá assinar o contrato de financiamento. E agora que está saindo o contrato digital, né? Eu recebi aqui um contato via WhatsApp, que é para eu baixar um aplicativo para fazer assinatura de contrato digital. O corretor não sabe disso. Ele fala, não, no seu contrato está para 90 dias. Então, no primeiro momento, o mais importante de todos... Tem uma fricção aí, né? A gente já esqueceu desse cara. Né? Então,
se a gente causa esse pênalti no primeiro momento, e que é o mais importante no meu ponto de vista, que é a assinatura do contrato com o banco, a gente já causa esse pênalti. E aí, incorporadoras, prestem atenção nisso. Né? Você imagina no restante, nos próximos 2 anos, 3 anos, né? Como que essa família está sendo esquecida. Né? Há pouco tempo atrás eu comprei um apartamento e sequer foto a gente tirou, sequer assinatura, e eu compro como cliente, eu não compro como, né, sequer, e não foi um apartamento barato, né? Então a experiência da compra está ficando banal, está ficando banalizada, e o acompanhamento, ou seja, o famoso UX, né, para quem gosta aí dos novos termos aí da juventude, a experiência do cliente, né, a UX está ficando para trás. E, gente, não é a compra, como a gente falou no começo aqui, não é a compra de um tênis, não é a compra de um celular, né? É a compra, para a maioria das pessoas vai ser a compra daquele único imóvel para o resto da vida. Se você não conseguir, se você como incorporador não conseguir, se você como pessoa responsável, se você como corretor de imóveis, né? Muitas vezes você está numa incorporadora que não consegue, né? Então você, corretor de imóveis, vai ter que conseguir até para não perder dinheiro, como o caso, né, que a gente trouxe aqui para vocês. Trazer uma experiência diferenciada para essa família, diferenciada para esse cliente, cara, você não está fazendo o seu trabalho. Você não está fazendo, você não está cumprindo o seu... E tem... Só antes de eu fazer um comentário aqui, acho que é importante... O Alan, para quem está assistindo, eu estava marcando aqui quando você estava falando. Acho que é importante você explicar para casa que quando a gente traz algumas nomenclaturas, que às vezes quem está assistindo em casa pode ser de muito conhecimento, para quem não, mas o LTV, acho que explica para o pessoal. Lifetime Value, o valor agregado, né? Agregado durante o processo. É importante mostrar para as pessoas que justamente são os indicadores que a gente utiliza para olhar um pouco para essa experiência do cliente. Outra coisa que você falou aí, acho que é importante, você citou essa referência do valor que normalmente nas suas operações, nas operações que você atua, o percentual que vocês colocam lá para isso. Você tem alguma métrica de quanto que em média isso é colocado? Às vezes o pessoal em casa acha que é importante falar, olha, quanto que a gente destina? Tem alguma referência ou alguma indicação de repente, olha, a gente separa sempre X%, 10%, 20% do VGV, do budget em relação a isso, para que as pessoas possam, então, mais ou menos ter uma referência do que é esse investimento, entendeu? Acho que é legal. Fazer uma conta simples, então, sim, porque sim. Isso vai ser diluído de acordo com o projeto. Né? A gente vai falar basicamente da composição do VGV, que a gente já falou aqui, que é o valor geral de vendas do empreendimento. Sim. E aí a gente tem aí de 2% a 4%, muito prática na nossa região, o uso aí de 2% de investimento para marketing. Isso em todas as linhas? Assim, econômico? Depende, varia. Né? Por exemplo, se a gente falar de capital, né? Por exemplo, se você consultar aí o DNA de Vendas, que é uma plataforma que fala muito da questão comercial, eles têm um conteúdo muito bom falando sobre VGV de marketing, por exemplo. Legal. São Paulo, os lançamentos lá consomem de 7% a 9% de marketing. É, por isso que eu perguntei. Quando a gente fala aqui de cidade um pouco mais de interior... 7% a 9% do VGV? VGV de marketing. Linha econômica? Não. Médio São alto. Paulo, médio alto. Médio alto. Então assim, muda tudo, é que eu tô falando, cada caso é um caso. Eu já ia sair da mesa aqui já, é louco. Eu vou te mandar esse link, cara. Quero ver, eu quero esse link aí. Vou mandar pra vocês também. Não, mas é que não. Vou fazer uma colega aqui com a linha, obviamente, que sai do econômico. O econômico você não tem muito o que inventar. A gente vai falar de 2% a 4% no máximo aí, né, Magno? Eu acho que hoje, em geral... O econômico, 2%. Eu diria, o teto às vezes está batendo em 2%, porque não está fechando a conta mais, além disso. Mas é em cima disso. 2%, vamos lá. Então, em cima da verba, não em cima dos 2 ou 4%, em cima do que é disponibilizado para o marketing. O marketing é 1 milhão. Não, budget de 1 milhão. De 1 milhão para marketing. Isso. A gente vai usar de 10% aí para CX. Tá, UX, né? Tá, você tá falando 10%. Ou seja, 100 mil. 100 mil durante 3 anos. 100 mil. 100 mil. Se você fala de 1 milhão, teoricamente falando, se você estivesse falando de um VGV, por exemplo, de 50 milhões a 2% de marketing. Então, você teria aí
R$100 mil para investir em experiência do cliente. Para fazer durante 3 anos. Então, dá 0,20%. O que vai ter nesses 3 Legal. anos aí? A cada 6 meses a gente pode enviar algum memorial, a gente tem a produção de acompanhamento de obra que tem custo, de vídeo, audiovisual, tem os eventos presenciais, então, eu perguntei... e lá no final tem entrega de chave com o evento também. Perguntei, que tá dentro aí. Tá dentro desse contexto, né? Eu perguntei isso porque assim, o grande erro que se comete, porque quando você fala de experiência do cliente, o erro que é cometido pelas empresas, até estava marcando aqui, a gente vai falando, né? Mas o grande erro que as empresas cometem é que, assim, para elas o sucesso do negócio é a venda. A venda é só uma parte do sucesso. Exato. O sucesso de um produto, de um lançamento, não é a venda. O sucesso de um produto é um planejamento, e é a concepção do produto, é a somatória de muitas coisas. Mas com relação à experiência do cliente, você exatamente precisa, que nem o Alan comentou, que é justamente causar ao longo dessa jornada, tá? A propiciar que esse cliente tenha uma experiência ao longo dessa jornada, para que ele torne literalmente um advogado da marca, um defensor do produto, um embaixador. A outra coisa que eu marquei aqui que é muito importante, e aí tenho conversado com algumas pessoas também do mercado para saber o que a gente coloca, né? De quem é a responsabilidade. De quem é a responsabilidade de cuidar dessa experiência. Porque daí tem uma coisa que confunde-se muito no mercado, de que é o seguinte, quem é que cuida desse cliente depois que ele compra? Porque aí tem uma coisa, durante o processo de compra, é a gestão da venda, certo? Que às vezes não é da empresa que está... Nem sempre. Mas mesmo que você terceirize, você tem um departamento comercial, você tem uma gerência, você tem alguém titulando, encabeçando. Né? É lógico que você pode ter a terceirização do processo de vendas, né? Da força de vendas, mas mesmo que você terceirize, tem alguém capitaneando aquele processo, que é da incorporadora ou da construtora. Mas, olha só, quando você vende, existe um protagonismo da equipe de venda, seja ela interna ou externa, tá? Quando você assina o contrato, o compromisso de compra e venda, o famoso CCV, aquele contrato ele sai da gestão comercial / vendas e ela passa a ser um contrato, por exemplo, que ele é diluído. Por quê? Vou dar exemplo. O cliente que depois que comprou, ele precisa de um boleto. Não é mais o corretor que vai falar. Não é mais... Aí com quem que ele fala? Uns vão dizer que é o financeiro. Outros vão dizer que ele é relacionamento com o cliente. Então, já começa aí, e eu quero já chamar a atenção de um outro ponto muito importante, que tem total conexão com essa experiência do cliente, que é a sua estrutura de back-office, a sua estrutura de governança. E aí eu chamo a atenção para uma coisa fundamental. Isso não é desenhado, isso não é estruturado. E isso é verificado ao longo do caminho. É como você, no meio do caminho, fazer a seguinte pergunta: para onde que a gente está indo mesmo? Então, o que acontece? A falta de definição, ela aparece, sabe quando? Quando existe a demanda. Do tipo, tem um cliente ligando aqui que ele tá pedindo boleto. E aí, às vezes, a empresa, a secretária, por não saber, devolve ele para vendas. Aí você pega e fala assim... Fala com o seu corretor, que não tem nada a ver. Aí você fala assim, peraí, boleto, primeira coisa que vem vou encaminhar pro financeiro. Só que quando chega lá no financeiro, você não treinou a pessoa do financeiro para falar com o cliente, que ela nunca falou com o cliente. Lá quando o cara comprou, ele foi atendido pelo vendedor e foi uma coisa assim: olá, Rodrigo. Fantástico. Tudo bem? Né? Olha que legal. Não, empreendimento, né? Solar das Andorinhas, Parque das Flores, não sei o quê. É assim, não. Foi maravilhoso. Você trata ele a pão de ló. Aí é o seguinte,
Aí ele vai falar, pô, ele quer pagar, aí ele liga. Olá, tudo bem? Primeiro que ele já tá... Alô? Né? Oi. É que eu queria um boleto porque não chegou. Não é comigo, não. Só o seguinte, que eu vou passar você pro setor aqui. Ela nem fala assim, oi, nem perguntou, não. Tô com um cliente na linha aqui que é boleto. Você pode atender ele aí? Tá, já tá querendo desligar. Aí desliga. Aí do outro lado. Oi. Como é que... Boleto? Da onde? Não, você tem que tirar lá no site. Já tentou? Não deu certo? Então, manda um e-mail. Né? Você não sabe qual que é o e-mail? Tá, então faz o seguinte, você consegue passar aqui na empresa? Você é de outra cidade? Então, pera só um pouquinho. Tô com um cliente aqui, ele quer um boleto. Não sei. Você pode ligar daqui a meia hora, por favor? Dá seu telefone que... qualquer coisa eu ligo pra você. Qual que é o seu... Exatamente assim. Entendeu? É uma encenação. Eu tenho um exemplo. Trágico, mas acontece bastante. Agora, e aí, o que acontece? Aquele cliente... Vamos imaginar que foi no primeiro mês. Primeira experiência pós-venda. Primeiro, esse cara desliga e fala, se a empresa não consegue me atender por uma demanda simples... Porque eu quero pagar. Agora pode ser uma outra demanda. Ele tem uma dúvida, ele comprou, não recebeu o contrato dele, liga. Aonde que está esse contrato? Quando que ele recebe? Isso eu chamo a atenção que é o seguinte, que é o procedimento do que eu faço com meus... qual a estrutura que eu preciso. Porque é o seguinte, o que eu chamo a atenção de quem quer operar, com o cliente, porque uma coisa é bem diferente de quando você faz assim, eu vou construir para vender. Aí o cara faz uma casa, 2 casas, tal, ele, sabe, já é um erro ele não pensar em como atender esse cliente. Mas quando você faz um empreendimento, 50 unidades, e aí? O que você faz depois? Porque o cara só pensa, não, porque vamos vender, vendeu, acabou. E aí, o que ele faz? Ele não tem. Às vezes ele não tem nenhuma estrutura mínima no seu escritório. Que dirá um procedimento de como ele atende aquele cliente. Então, a ausência disso faz com que esse cliente entre nesse buraco negro, nesse limbo, né? E ele começa a falar assim, aí o que acontece? Você vai saber muito bem disso, que você é da área de comunicação, sabe qual que é o reflexo hoje. Lá atrás, não muito distante, nós dizíamos assim, se você atende muito bem, ele fala para algumas pessoas. Se você atende mal, ele fala para 30. Hoje ele não fala para 30, ele fala para milhões. Aí, você não atende bem, esse cliente vai lá na rede social e fala assim... Ele entra dentro de um anúncio de um lançamento. Porque no lançamento você está falando, chegou o residencial, não sei o quê, e parará, sucesso, a empresa. Aí o cara entra lá, liguei, cuidado, eu liguei nessa empresa, eu pedi uma planta do apartamento que eu comprei. A menina falou que ia me responder em meia hora, faz 2 semanas que eu tô aguardando. Já mandei e-mail, já liguei, já fiz isso, entendeu? Já fui para Marte, voltei e até agora tô aguardando. Péssimo atendimento, que não sei o quê. Aí você vai pensar, cara. Você tá entendendo? E aí eu tô chamando a atenção da experiência, né? Que ela é de igual importância de que para você vai lançar. Você quer fazer um bom lançamento? Faça um bom relacionamento. Porque você não precisa gritar. O mercado vai falar por você, né? Exato. Agora, se você... Então, é a grande dificuldade que o mercado tem, principalmente as empresas que atingem uma certa musculatura, envergadura de tamanho, e que ela vai pensar nisso depois. Aí o esforço é muito maior, porque daí você tem uma volumetria de pessoas, de clientes muito maior para você se relacionar. E se você não vier já se preparando... Por que eu chamei a atenção do cara que vai construir um vilagezinho de 4 casas? Porque ele acha que relacionamento com o cliente é para grandes construtoras. Aí ele não cria relacionamento, aí depois que ele fala, vou fazer um predinho de 60 unidades. Aí ele não se preparou. Aí dos 60 unidades, daqui a pouco ele está fazendo 300, 500.
Aí ele não sabe como que é processo de assistência técnica, ele não sabe o que é o processo de relacionamento, de experiência, ele não sabe como atender as demandas de engenharia, financeiro, qualquer assunto pertinente a essa jornada alongada de 36, 48 meses que o cliente tem até o recebimento das chaves. Aí sabe o que acontece? Quando fosse receber as chaves, o cliente já vai, desculpa a expressão, puto da vida para receber a chave, porque é o seguinte, cara, eu comprei com essa consultora e ele já vai acumulando experiências ao longo da jornada que não são experiências favoráveis. E aí ele chega lá, cara, querendo já matar todo mundo, né? Independentemente se vai entregar no prazo ou não, mas ele se sentiu como? Pô, você sabe, pô, comprei, pô, me trataram aqui. E eu chamo então a atenção que é a estruturação de governança, de gestão, de back-office, de processos, de qualidade que a empresa precisa ter para desenhar como cada demanda é tratada dentro da empresa. Se um cliente ligar aqui e pedir para um boleto, não, você direciona ele para o portal do cliente, tá bom, mas e se der um problema lá no portal, o que eu faço? É assim, eu vou até, posso complementar com duas situações porque é verídico, né? Isso acontece. Eu contei aqui agora há pouco sobre criar experiências ao longo dessa timeline aí, para que o cliente consiga ter uma imersão de acompanhamento. E aí, tecnicamente, aí eu acho que 2 pontos, né? Ter uma boa estrutura de planejamento de back-office, obviamente, para poder ter isso tudo organizado, né? Ó, se for esse assunto é para cá, se for isso para cá. Mas, em alguns casos, isso acaba se tornando um efeito reativo, porque a empresa, às vezes, ela errou de certa forma, em algum momento, não atendeu com a devida atenção que o cliente precisava, ele já foi e jogou lá no ventilador da rede social. Então, assim, isso já aconteceu. Como reverter isso? Aí eu vou colocar algumas dicas. É o famoso gerenciamento de crise que a gente chama, né? Então, a primeira coisa é analisar os fatos e o quanto antes analisar os fatos, chamar o cliente para ouvi-lo. Primeiro ponto é ouvi-lo. Entender por que ele foi num nível de falar, né? Porque, assim, às vezes tem aquele que, puxa, não respondeu em 24 horas, o cara já foi lá. Né? Opa, peraí, não, calma, que esse cliente precisa de uma outra urgência, então precisa falar das FAQs, da SSLA, da SLA, de falar de quais são os prazos que a gente vai ter para dar devolutivas para ele. É só posicionar. Em geral, resolve tudo comunicando. Na maioria dos casos é uma questão de ajuste de entendimento, de qual era a expectativa dele. Daí, a gente já teve N casos de reverter, a pessoa ir lá e apagar o que ela tinha feito. Por quê? Mas essa estrutura toda aqui, embora foi reativo, teve capacidade de chamar alguém ali que tivesse condição de conversar com o cliente, entender, resolver o problema dele e já colocar no mapeamento lá de problemas que acontecem para não acontecer de novo. Né? Eu já vi exemplos, Alan e Rodrigo, que eu já, ao longo da minha jornada aí no mercado, eu já trabalhei mais de 100 projetos. E eu acho que uns 20% desses projetos foram projetos de assunção, né? Ou seja, que a gente assumiu a gestão comercial por alguma insolvência da outra empresa. Ou seja, a empresa foi lá, quebrou, a gente foi lá e assumiu, né? Com algumas empresas que eu já atuei. Na grande maioria, né? Então você já absorve uma gestão de crise, porque para uma empresa sair do circuito, né? E quero aqui compartilhar, por exemplo, você falou de gestão de crise, vou dar um exemplo em 2015. Eu lembro que em 2015 eu fui para uma reunião com os clientes, em que nessa reunião a empresa anterior estaria passando o bastão para nós, né? E a gestora, era uma mulher de um outro estado, ela tremia na reunião. Antes, por quê? Porque a empresa criou uma lacuna tão grande com os clientes, com a ausência de informação, de satisfação, posicionamento, comunicação, que eu acho que ela estava com medo, literalmente, de apanhar, vamos dizer assim. Eu falei, tá tudo bem, né, tal. Então, o que acontece? Quando você citou aí a comunicação, eu costumo dizer que quando você tem uma gestão de crise, você precisa entender que você não vai conseguir resolver ela tão rapidamente se você não traçar um plano de pelo menos curtíssimo, curto, né, e médio prazo, né? Só que isso
qual que é o grande problema? Quando você é reativo a essas situações, e dependendo do seu tamanho, dependendo do volume, porque eu já fiz gestão de crise, por exemplo, em processos, projetos, que nem esse que eu estou dizendo aqui em 2015, mas que naquela oportunidade tinha 60, 70 clientes. Mas eu já fui para auditórios, e não em uma oportunidade, mas várias oportunidades, para fazer gestão de crise com 200, 300 pessoas numa reunião que as pessoas te devoravam com os olhos. Né? O que o cliente hoje mais quer é respaldo. O cliente ele precisa ser respaldado, precisa ser informado. A comunicação precisa ser cristalina, precisa ser real, sabe? Seja ela qual for, você precisa comunicar. A ausência dela é pior do que o teor dela. Se o teor é ruim, você não tem o que fazer. Mas se você não comunicar, é pior do que não fazer. Então, e é importantíssimo você olhar, porque às vezes a empresa ela vai prospectando o seu crescimento, ela vai projetando novos negócios, novas viabilidades, vai vendendo bem. Só que olha só, que a diferença que existe é a seguinte. Vamos supor que esse ano você lance 1.000 unidades. E você venda 1.000 unidades. Digamos que você lançou 1.000 unidades e vendeu 1.000 unidades esse ano. Sucesso. Essas 1.000 unidades você vai entregar quando? Daqui a 3 anos, certo? Chegou o ano que vem, você falou, pô, legal, cresci. Eu quero crescer 50%. Chega o ano que vem, você vende mais 1.500 unidades. Então, você tem acumulado na sua carteira 2.500 unidades que você vai entregar daqui a 3 anos ou 4 anos a partir de hoje. Quando chegar no terceiro ano, cara, eu quero crescer mais 50%, vou vender mais 2.000 unidades. Então, você tinha 2.500, você vai ter 4.500 unidades no terceiro ano lançada. Só que a partir do 4º ano, você vai começar a entregar aquelas 1.000 unidades do primeiro ano. Se você não planejar, não olhar isso lá para frente, quando você começar a entregar, se você não tiver uma estrutura mínima sobre isso, você começa a ter um efeito muito forte, né, de reclamação desse cliente, com razão, obviamente, que você não consegue depois facilmente retomar esse controle. Só que lembra, você não vinha numa crescente de crescimento em relação a, eu cresci 50, 50, 50... Quando chegar lá no terceiro ano que você vai falar, quero crescer mais 50, o reflexo desses clientes das quais você não criou, né, não calcou um processo fundamentado ali num procedimento de atendimento pós, ele vai ter total reflexo e influência nos seus novos lançamentos e no seu processo de crescimento. E aí é onde que entra o principal agravante. Se você chegou no terceiro ano crescendo 50% ao ano, você potencializou a sua estrutura. Você colocou mais gente, você investiu mais dinheiro, você comprou mais terreno, você aportou mais recursos. E detalhe, dependendo da situação, você ainda não recebeu, você não está no seu processo de lucratividade ainda, né? E aí o que acontece? Você vai ter lá na frente um outro fator que muitas empresas não estão esperando, que é o fator de relacionamento com o cliente, que vai trazer reflexo na credibilidade da sua marca e do seu negócio, do seu produto, que vai tirar potencialidade e probabilidade de venda. Porque a sua venda daí vai ser prejudicada porque você vai ter um alto índice de reclamação, de insatisfação, que eu já vi operações que assim, as pessoas entravam no lançamento, não compra não, não compra não, não compra não. E a empresa entrar em contato, né, o vendedor, o corretor, e falar, cara, você tem que dar um jeito naquele outro negócio lá porque está impactando aqui. Aí o que acontece? Se você tem um impacto na sua liquidez, olha só como que é expansivo, exponencial esse problema. Se você tem um impacto, então, na sua liquidez e você criou uma estrutura para crescer, aí aquele crescimento projetado lá no terceiro, 4º ano não vai acontecer porque você vai perder a aderência de vendas. Exato. Você vai ter que, então, investir, não mais aí 0,10, 0,20. Você vai ter que investir mais recursos para recuperar essa credibilidade. Talvez essa credibilidade possa estar não somente na experiência, possa estar também relacionada a outros fatores técnicos e tudo mais, um atraso de obra ou alguma outra coisa. Ou seja, você corre o sério risco de ficar empacado e chegar a um determinado momento, a sua operação ela perder velocidade e eficiência.
Então, olhar para esse ponto focal, esse cerne que é o cliente e tentar o máximo possível. Então, é importante que essa leitura, ela não se dá para o cara que está construindo uma casa. Porque se você é empreendedor do mercado imobiliário, a sua visão de cliente não está relacionada à proporcionalidade do tamanho do seu negócio. Eu vou pensar no cliente quando eu fizer um predinho de 30 unidades. Não, você tem que pensar no cliente quando você decidir empreender. Se você decidir empreender, seja seu cliente corporativo, seja seu cliente de varejista, ou seja, B2B ou B2C, você precisa pensar no cliente. Se o cliente for esse ponto focal, ponto central da sua operação, cara, você vai crescer e o seu cliente é quem vai te projetar. Porque quem projeta hoje não são os stakeholders da empresa, não é o diretor A, B ou C, não é o CEO, o C-level, não é nada disso. Quem promove o crescimento da empresa é o cliente. Exatamente. O meu produto é bom. Meu preço é bom. Cara, o que promove é o cliente. Porque o poder que o cliente tem hoje sobre os nossos negócios, sobre todo e qualquer tipo de negócio, seja em qual segmento for, cara... É absurdo. É assim. E, óbvio, então, olhar para essa experiência. E aí, quando você disse, né, Alan, sobre as experiências, eu até... Tem uma frase que eu ouvi uns tempos atrás, e eu tô olhando muito para essa frase, né? Quem fala com o cliente durante o processo de venda tem interesse. Sim. E quem fala com o cliente depois que ele compra quer relacionamento. Então, as empresas, às vezes, elas têm muito interesse no cliente, mas não quer ter relacionamento com o cliente. É diferente. Porque o relacionamento, tá? Se você olhar para o relacionamento, ele entrega valor. Se você olhar para o relacionamento durante a venda, tem um preço. Só que, na verdade, o que mais importa para a empresa não é o preço, não é a receita que gera, mas é o valor que agrega. Se as empresas não conseguirem olhar, não tiverem essa leitura, esse valuation sobre o que é o valor do relacionamento com o cliente, ela vai perder. Vai perder. Está perdendo. Então, fica a dica para você. Se você conversa com o cliente durante a fase de venda, então você tem interesse nesse cliente. Mas se você conversa com ele depois que ele comprou, aí você tem relacionamento. E aí uma outra coisa aqui, né, que você disse, né, Rodrigo, o corretor ele não cuida, né, vamos dizer assim, em algum momento acaba não cuidando. Não sei se foi você ou o Alan quem disse, e acaba tendo isso porque às vezes ele não quer ir lá. Esse não é corretor. Na hora que vocês estavam falando aí, eu criei até uma nomenclatura agora para esse cara. Esse é o comissor. Conhece o comissor? É a mistura de corretor com a comissão. Ele é a alegria das empresas telefônicas, que ele troca de chip toda semana. Exatamente. Esse cara, ele é um cara de vida curta no mercado imobiliário, né? Ele é nômade. Esse é um cara que não fica numa região. Esse é um cara que não fica numa cidade. Por quê? Se o cara, um corretor desse, numa cidade pequena, ele não tem vida longa. Não tem. Eu acho que é muito interessante o quanto que é importante. Então, olhar, quando você tem um processo da importância da estruturação, minha dica, você não sabe como fazer, tem muitas empresas no mercado. Se você quiser, tem essa dificuldade, pode comentar, que a gente vai indicar para vocês, empresas, amigos nossos que trabalham com estruturação comercial, processos, fluxos, né? Empresas relacionadas tanto à qualidade quanto à governança. Por quê? É extremamente importante. Se o cliente ligar e pedir uma assistência técnica, tem gente que não sabe quanto tempo demora para o engenheiro, a empresa ir lá fazer a vistoria. Ou se ele pede um documento, você tem que regrar isso no seu processo, porque daí você treina as pessoas com base num processo, num procedimento, num fluxo do tipo, se o cliente ligar aqui, ele pode ligar aqui solicitando que tipo de informação nessa fase. Então, depois que ele compra até as chaves, que tipo de informação ele pode solicitar nesse longo do caminho? Ele pode pedir uma planta, ele pode pedir um documento, ele pode pedir um contrato, ele pode pedir informações sobre o contrato de financiamento, ele pode pedir um boleto, ele pode pedir um informe de rendimento, ele pode pedir uma quitação. Tudo isso aqui eu posso concentrar lá no portal do cliente, que muitas construtoras usam através dos seus CRMs. Tá bom, mas nem sempre a tecnologia vai
atender tudo. Em um dado momento ele quer falar com alguém. E se ele pedir alguma informação que não está lá no portal, em quanto tempo eu entrego aquilo? Ó, se ele pedir esse documento. Tá, mas esse documento ele tem que solicitar na engenharia. Aí você vai lá na engenharia, o cara... Ah! Você vai lá no financeiro. Você vai lá no comercial. E o cliente está esperando. Um dia eu usei uma analogia. Que é assim, ó. Você vai na obra. Né? E vamos imaginar que eu sou um engenheiro, sou um mestre, sou um pedreiro. Seja, eu sou qualquer profissional dentro de um canteiro de obra. E aí tem lá um bloco. Um caminhão de bloco. Acabou de deixar os blocos lá. Aí você chega de manhã. Opa, chegou o bloco, hein? Vamos continuar aqui a alvenaria, tarará, tarará. Mas digamos que num dado momento você fala, cara, eu não... Nossa, você não executou. No final do dia, aquele bloco não vai falar assim, ô, aqui, cara. E aí, vai me deixar aqui parado? O caminhão me descarregou aqui, você tinha que me instalar ali, cara, me assentar. Né? A massa, a areia, o cimento, a pedra, vai falar assim, nós também estamos aqui parados, porque você vai... Não acontece isso. Mas o cliente, se ele ligar para você às 8, pedir para você uma informação, um documento, se meio-dia, tô falando muito tempo, tá? Mas se no meio da manhã ou até meio-dia você não responder, à tarde ele já tá entrando em algum órgão. E ele tá indo na rede social. E ele tá indo no Procon. Ou ele tá te mandando e-mail esculachando. Com razão, eu não vou criticar aqui o mérito. Eu sou cliente também, você é cliente, nós somos clientes. Mas se eu não... Agora, prezado cliente, tá bom, olha, isso aqui eu não tenho agora. Mas prazo, são né? 3 dias para eu te entregar. E aí, finalizando só esse contexto sobre a estruturação do processo, é fundamental porque daí você treina as pessoas e mede. Ó, tempo médio. O que a gente muito olha aí, a famosa NPS, né? Que é um indicador que mede o quanto aquela pessoa indicaria a satisfação na hora de indicar aquela empresa para compra, né? Você que está assistindo em casa sabe muito bem disso. Se você não tem uma aplicação dessa, você vai em qualquer estabelecimento aí melhor organizado, estruturado, você tem lá um monitorzinho lá, o quanto você indicaria. E aí o que acontece? Se a gente não olhar para esse ponto, se você não olhar para essa situação, esse processo vai ter uma engenharia reversa no seu dia a dia. E fazer aí você passa a fazer, ao invés de uma gestão de relacionamento, você faz, como a Ana disse, uma gestão de crise. Porque a falta de entrega disso vai te custar mais, muito mais, do que investir nisso. Aí é custo, aqui é investimento. Exatamente. É muito. Por isso que eu te perguntei há pouco. Nossa, 10% do meu budget de marketing é muito dinheiro. Pra que fazer isso? Não sei o quê. Não, já vendeu tudo. Que não sei o quê. Parará, tarará. Não. Se você não faz isso, você vai gastar depois o dobro para poder recuperar. E a gente conhece a história de muitas empresas que quebraram ou quase quebraram por conta dessa gestão de crise que muitas vezes acaba ocorrendo em detrimento a essa estrutura de acompanhamento. Então, assim, o que eu estava dizendo, então, do questão do corretor não comunicar, no processo de estruturação do back-office, entra exatamente o que você falou. Será que a ponta está sabendo que vai desligar com o banco? Exato. E eu diria para você, não é só nem a ponta. O marketing não é comunicado. Aí sabe o que acontece depois? Né? Às vezes eu tenho que brigar. Aí depois assim, alguém vem e fala pra você de manhã, 2 horas hoje vai ter assinatura da demanda mínima. Você fala, cara... Aí alguém depois reclama. Um brinde. Como assim? Daqui 2 horas você quer um brinde pra 100 pessoas? Aí alguém, mas é porque o banco comunicou em cima da hora. Não. Você tem uma perspectiva de contratação. Então você faz o quê? Cara, monta o circo, deixa ele pronto para quando, mesmo que seja de última hora, você consegue colocar uma estrutura. Agora o cliente vai lá assinar o contrato de financiamento e aí, quer ver o grande erro? Não é o CCV, o contrato de compra e venda que é importante. O que é importante para quem atua no mercado econômico é o crédito. Exatamente. É o que de fato consolida a venda. É o crédito. Aí o cara vai assinar o crédito, no buffet de lançamento... O cara tem canapés, o cara tem frisante, o cara tem... Aí sabe o que faz no evento de assinatura com o banco? As empresas fazem? Põe lá um bolinho, compra lá, pede 2 garrafas de café, põe um pão de queijo.
Café tem lá. Né? Eu ouço assim, café tem lá. Não, na café, agência. mas o banco não pode fornecer. É. Pede pro banco dar 2 garrafas de café pros clientes. Café tem lá na tá pagando uma taxa lá no bolachinha. banco. Pede lá, pega aquela bolachinha de coco. No dia mais importante. No dia é fundamental, na conquista efetiva. Porque quando você compra, quando ele assina digitalmente, né? O cara nem tá indo mais no plantão. Mas, cara, ali é o seguinte, é uma promessa, não é um contrato, é uma promessa futura. Agora o cara tá lá assinando na caixa. Aí você fala assim, vamos levar um fotógrafo profissional. Pra que isso? Quanto que é um fotógrafo? R$1.000 uma diária? Ô, louco! Uma vez eu trabalhava numa empresa, prestava serviço pra uma empresa, que o dono da empresa falou pra mim na época assim, não, tem uma máquina aí na empresa. Leva a máquina. Sabe quando na época da era da máquina, quando saiu a máquina digital, né? Aham. Aí você tinha algumas marcas na vida aí boas, né? Aí eu falava assim, pô, vai ter a demanda mínima, os clientes vão estar lá. Aí você fica lá, com aquela maquininha prateada, né? Que tinha... Então, você tá vendo o que é o entendimento da experiência do cliente? Sabe? E aí, e o que existe é transformar um pouco o argumento. O argumento, às vezes, ele é muito polido, é bonito, mas na prática, não, manda o pão de queijo, entendeu? O fotógrafo, não, mas, cara, tira com o celular. Pô, meu celular faz umas fotos bonitas pra caramba. Olha, mas eu fico... Eu fico doido com isso, mas eu vou falar uma coisa. Se a gente conseguir mudar uma pessoa depois desses vídeos que a gente tá fazendo, eu vou ficar muito feliz. Se uma pessoa mandar um direct lá e escrever assim, olha, aqui na empresa a gente mudou, a gente tá pegando um pedacinho da verba de marketing e tá colocando para usar no dia da assinatura com a Caixa. Não, eu vou além, vou além. Se você não sabe, tá assistindo, não sabe como fazer isso, pode escrever aí embaixo ou pode entrar em contato no direct com a gente ou exclusivamente no privado. Fala assim, ó, não sei fazer isso, nós ajudamos você de graça a fazer isso aqui, não cobro nada. Oriento o Alan, acho que também vai fazer a mesma coisa, você. Mas pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, que vocês têm ao VGV, ao sucesso, pelo amor de Deus que vocês têm ao mercado imobiliário, não corrompa isso. Faça investimento, olhe para essa questão. Faça investimento, estruture. Eu não sei como fazer o processo. Comenta também, a gente vai indicar vocês sem custo nenhum, meu. A gente não tá aqui para esse programa aqui não é dedicado para vender nada. Não tô aqui nós não estamos aqui, tô fazendo isso aqui, se você quiser me chama no privado, depois você me chama no privado. Pô, e aí, Magno, olha, não sei, você falou lá no programa assim e tal. Falei, então, posso te mentorar a fazer isso aí. Não. Entra em contato. A gente vai com prazer dar essa dica, como o Rodrigo disse aqui, para você como fazer isso. Para ajudar você a transformar a sua operação. Porque, gente, é absurdo, né? Ver como que as coisas acabam não acontecendo nisso, né? E aí, gente, só para encaminhar para o finalmente aqui, toda essa estruturação, todo esse processo, né? Ele tem reflexo que a gente chama de alavancagem. E não é só quando você fala de alavancagem, a gente vem sempre alavancagem financeira. Alavancagem financeira. Não, eu tô falando de alavancagem que é justamente de trampolim, de sustentação, de sustentabilidade. Quando você olha para o cliente, quando você cria um processo, olha para o cliente, estrutura e organiza, você alavanca seu negócio. Lembra aquela questão que eu falei do primeiro, segundo, terceiro ano? Quando chegar lá no terceiro ano, você estiver fazendo isso de modo estruturado, cara, esse cliente... ele vai comprar a sua empresa, né? Nem mais o seu produto. Mas as pessoas, eles esquecem. Quando você desenvolve o produto olhando para qualquer outro ponto que não seja o cliente, você olha só para o produto, esquece. Mas quando você olha para o cliente, você desenvolve o produto, quando chegar ali na frente, de tão satisfeito que ele vai ficar, sabe? Ele compra o segundo imóvel com você, ele faz o upgrade com você, ele indica você. Ele faz a publicidade do seu negócio na empresa. A publicidade que tem quando você conquista aí um embaixador da marca, um porta-voz, né? Você comentou lá atrás assim, para ter um sucesso ali não é só a questão financeira, eu concordo. Porque o sucesso, de fato, o que vai garantir ele, e às vezes a gente tem que mensurar o sucesso a longo prazo.
é a questão de ter, desde o começo dessa nossa jornada, que a gente falou muito do planejamento. Sim. Planejar muito bem, executar muito bem. Exato. E aí ter o quê? Uma boa experiência durante todo esse processo. A boa experiência, porque foi bem planejado, foi bem executado, vai garantir um resultado de sucesso de fato a longo prazo. Porque daí a gente consegue, né? Como a gente tem cases hoje, graças a Deus aí né, eu lembro de uma situação que a gente assumiu uma atuação de comunicação em duas frentes. A frente institucional da empresa e a frente comercial na comunicação, né? Então, o marketing e a comunicação ali mais interna, né? E de posicionamento institucional da empresa. A empresa tinha apanhado bastante por ter assumido produtos que estavam com problema. E aí eu lembro que quando a gente chegou na governança, nas reuniões de tomada de decisão do planejamento, a gente começou a sugerir coisas que a empresa não fazia, que era estabelecer um diálogo aberto com os clientes. Porque geralmente o incorporador, o consultor fala, não quero me expor. Mas a melhor forma de criar ali um vínculo de relacionamento, que a gente falou aqui que é tão importante, é justamente pensando, mudando essa forma de mentalidade. É se expondo mesmo. É se colocando à disposição. A gente atuou junto nesse processo, junto com o Magno, né, tanto comercial e comunicação, onde a gente começou a fazer o quê? Trazer clientes para evento no produto, para comunicar a evolução de obra. Começou a criar as lives que a gente fazia periódica para falar dos status da situação. Então, no começo, o pessoal tacava muita pedra pela falta de um processo de comunicação. Aí a gente conseguiu, é óbvio que não tô pegando, né, os louros aqui somente da comunicação. Teve que mudar toda a gestão ali, toda a engenharia de processo. Sim. Teve que a engenharia ter um novo modelo de pensamento, o financeiro um novo, o RH, todo mundo, a empresa inteira se movimentou para poder falar, olha, vamos nos ressignificar, nos reinventar aqui para poder atender esse cliente agora 2.0 aí, esse cliente digital, né, barra físico, né, esse cliente que permeia aí o analógico e o digital para poder satisfazê-lo. E como? Criando um relacionamento, abrindo um canal de comunicação, se relacionando, né, perguntas difíceis, né? Mas não entregou tal coisa. Olha, vamos lá, vi que você teve aqui uma queixa realmente e inclusive estamos remediando da seguinte forma. Se colocar à prova ali, garante essa experiência de segurança. E aí, o que a gente começou a ver depois? Eu lembro de um caso que teve assim, o pessoal, esse valor aí é muito caro, o produto que a gente lançou na pandemia. Esse produto é muito caro, isso aí é para Playboy, não sei o quê. Os clientes compradores, eu lembro que até a gente discutiu assim, e aí, gente, tira? Eu falei assim, olha, a gente só vai intermediar lá para que não haja palavrão. Porque pro marketing é bom que tá tendo engajamento, a tretinha lá é boa. E aí, assim, os clientes começaram a defender a marca. Falou, não, negativo, eu fui lá e eles criaram o melhor fluxo para mim. E outra, você tá achando que é Playboy? Não sou Playboy, não, eu sou trabalhador, sou guerreiro, não sou herdeiro, e não sei o quê. Os clientes mesmo, você fala, cara, olha que massa isso aqui. Como reverter um cenário, né? Eles só compraram... eles só se colocaram na posição de defensores da marca porque eles compraram a marca. Exatamente. Né? E tem uma coisa assim, quando a gente sempre fala que quando você compra um produto, dependendo um produto de valor agregado e de longo prazo, você casa com a marca, casa, né? E isso não é mentira. E o que faz sustentar um casamento? Dentre outras coisas, é diálogo. Bom diálogo. Porque o que acontece, né? É literalmente isso. Você, antes de casar com a pessoa, você tá ali no momento da conquista. E aí não se fala isso, né? Depois que você casou, já casei. Aí se você não criar situações em que você tenha o diálogo, o momento, a experiência, coisas novas, aquilo, o cliente, qualquer que seja a parte, vai começar a reclamar. Antes você falava comigo. Aí começa a ter a gestão de crise. Então, a mesma coisa é o relacionamento no mercado imobiliário com o cliente, porque, né, você foi ali, conquistou, ele confiou na sua marca, confiou na sua promessa. Dentre muitas opções, foi lá escolher o seu produto. E aí você faz o que com ele depois disso? Fica aí para vocês pensarem sobre como vocês estão fazendo e, de fato mesmo, quer dicas aí, não hesitem em comentar. E se tiver alguma dificuldade, pode trazer aqui. Se necessário for, a gente vai ajudar, vai orientar de como melhor direcionar isso daí, né? A gente não consegue, obviamente, às vezes não sei de onde você vai estar falando,
Mas hoje a comunicação, né, a conectividade faz com que a gente consiga ajudar, seja onde você estiver. Exatamente. Certo? Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final desse programa e, na verdade, um pouco dessa trilha que a gente fez aqui ao longo desse período. E aí a gente tem novidades para trazer para vocês aqui no canal. Continue acompanhando a gente. A gente sempre tem aqui conteúdos relevantes, novos para poder trazer. Mas foi muito legal pegar a parte, né? Porque não foi toda a trilha nas suas mais né, minuciosas questões, porque é muita, mas muita coisa mesmo que existe nessa jornada da incorporação, né? Nesse contexto todo do mercado imobiliário. Mas a gente conseguiu trazer basicamente aqui, eu diria que pelo menos aquela base mínima para que quem atua ou quem não atua ou quer atuar no mercado imobiliário, principalmente no segmento econômico, mas também isso se aplica a qualquer outra segmentação de atuar no mercado imobiliário. Foi muito gostoso poder falar sobre isso e é legal que tantos conteúdos a mais saíram e sairão desses programas que a gente gravou até aqui. Então, legal, estamos encerrando aqui por hoje. Rodrigo, Alan, obrigado aí mais uma vez por ajudar a compartilhar todo esse conteúdo aí com o nosso público-alvo. Muito, muito obrigado. E assim, é emocionante, né, ver essa trilha e pensar que é o seguinte, são basicamente somando aqui quase 40 anos de experiência no mercado imobiliário. Sou novo, hein? Colocado... colocado em alguns programas, né? Por isso que não deu para colocar tudo no detalhe, porque tem muita coisa. Muito obrigado. Aí, então, as novas temporadas. Tem muita coisa. Agradecer aqui, porque realmente aprendi muito nesse período. Né? Acho que a gente está somando aí mais de 10 episódios. Ligado, como o Magno falou, acho que eu chamo sempre assim, isso aqui é só a ponta do iceberg, né? Nossa. Tem muita coisa aqui, como já ficou aqui uns spoilers, sem spoiler, né? Acho que essa semana a gente já consegue anunciar as novidades que a gente vai ter aí para os próximos formatos e temporadas aí sobre o universo imobiliário. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem muita coisa, então fique atento, fique ligado. A gente tem muita novidade que a gente vai trazer. Então, fica ligado, acompanhando todos os conteúdos. Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar e continue seguindo a gente para que esses conteúdos cada vez mais fiquem mais ricos, mais relevantes para transformar vidas no mercado imobiliário. Obrigado pela sua sempre audiência e até a próxima.